a gente está aqui com o André, que também é conhecido como Aze Cordenonce, que é como ele usa para assinar o que ele escreve. Ele é escritor, quadrinista, não desenhista, mas roteirista, né? Também trabalha em equipe. Também faz romance a 6 mãos. Faz romance a 6 mãos, Tudo, dou tudo. aula, sou professor também. Ele é mais conhecido pelo Le Chevalier, tanto o romance como o quadrinho, e pelo Guanabara Real, que foi um romance a 6 mãos com a Nikellen Winter e com o Enéas Tavares, e pela nova série do Sherlock e os Aventureiros, que é uma série juvenil, que está sendo lançada pela AVEC. Na verdade, todos eles foram lançados pela AVEC. E o Sherlock é uma série já episódica, bem legal, né? Que já foi feita com a intenção de ser uma coleção. Vamos conversar sobre os temas e o que você gosta e essas coisas aí. O primeiro que você escreveu foi o Chevalier. Exato. Quando, na verdade, o Arthur Weck, né, o editor, ele veio atrás de mim, ele leu um romance que eu tinha sido lançado por uma outra editora, e aí ele conversou comigo. Você tem um romance diferente? Sim, só que essa editora, ela faliu logo depois. Qual que lança. Se chamava editora Underworld. Ah, tá. Ela faliu lá. Eu e o Duda Falcão, tínhamos acabado de lançar os nossos romances pela editora, e ela faliu e entrou naquele processo. Qual que era o seu romance? Eu nem sabia. Duncan Garibaldi e a Ordem dos Bandeirantes. Duncan Garibaldi e a Ordem dos Bandeirantes. Foi feito pouquíssimos exemplares, porque estava imprimindo nesse processo, aí, bom, enfim. Sim. O Duncan e os Bandeirantes, ele já tinha um estilo fantasia, alguma coisa diferente, ou era só histórico? Não, era uma fantasia que se passava na minha cidade natal, Santa Maria. Legal. Era uma fantasia infanto-juvenil. Agora eu tô voltando com o Sherlock para infanto-juvenil. E ele tinha uma pegada de steampunk, uma pegada de magia com terror. Então ele brincava com esse fantasismo, como o Bruno gosta de conversar. Mas aí como é que você chegou depois no Chevalier? Aí o que aconteceu? Depois disso, então, o Arthur veio conversar comigo, que ele estava interessado e estava abrindo a editora e tinha gostado do livro, se eu tinha um projeto. Aí eu apresentei para ele o projeto do Chevalier. O que era esse projeto? Eu tinha recém assistido Fantasma da Ópera, o musical lá na Broadway, e eu tinha me impressionado muito, eu já conheci o livro, já tinha visto o filme, mas, assim, lá era uma coisa que ficou muito... Foi uma coisa muito impactante, e aí eu comecei a ler, li com mais atenção o livro, e eu comecei a bolar essa ideia de um espião francês, então, né, saindo um pouco da história do americano e do inglês, que é o que a gente está mais acostumado. E quando eu comecei a pensar já num romance histórico dessa época, me veio a ideia do steampunk. E aí isso me fez, vou focar ainda mais então na ideia do francês, porque realmente a gente tem pouco steampunk que se passa fora dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Sim. Então vamos trabalhar eixo ângulo, né? Exatamente. Aí eu apresentei, eu tinha escrito assim uma parte suja, uns 70%. Aí eu apresentei a ideia para o Arthur. O Arthur gostou e pediu para ler o sujo quando eu terminasse, assim, a primeira versão. Sim, aí eu terminei a primeira versão, mandei para ele. Aí a gente começou, então, foi até um processo interessante, porque a gente fez essa escrita, eu já com o editor, então ele já me deu algumas ideias, nessa primeira versão, olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é, isso aqui talvez a gente já... Então, quando eu já fui fazer aquela segunda reescrita, já mais limpa, que eu escrevo muito sujo, muito rápido, a primeira vez... eu já tinha o olhar do editor primeiro. Então isso facilitou um monte, porque normalmente tu envia para o editor já aquela parte limpa. E aí, de repente, se ele diz, cara, isso aqui não ficou legal, tu tem que jogar fora um pedação que tu já trabalhou um tempão e recomeçar do zero. E esse caso não aconteceu, eu trabalhei com ele. Então, a partir daí, a gente lançou o Le Chevalier. Depois disso, a editora lançou o Cão Negro 1, com o César Alcázar como roteirista e o Fred Rubin como desenhista. O Fred Rubin é lá de Santa Maria, que é a cidade onde eu moro, e aí eu conheci o Fred, a gente começou a conversar, e aí eu propus para ele, o Arthur achou que seria legal ter um quadrinho do Le Chevalier, porque ele era um steampunk, tem essa pegada muito visual, né? Aí eu construí o roteiro para o Fred topou a ideia, ele leu o roteiro, gostou, e a gente fez o primeiro volume. O segundo volume, que é o Le Chevalier nas Montanhas da Loucura, sai esse ano, agora, provavelmente aí no segundo semestre. Ele tem uma temática Lovecraftiana. Que tem uma ideia que faz aquela puxada com Lovecraft. Na verdade, eu fiz uma brincadeira com 3 livros aqui, um do Júlio Verne, um do Poe e um do Lovecraft, na mesma HQ. Legal. Então tem 3 influências interessantes ali. É engraçado que o Fred, na entrevista dele, ele também falou
Charlie nas Montanhas Loucas. Não, pode falar. E aí, no meio nesse interim, a gente começou a trabalhar. Veio o Enéas, fazia tempo que a gente estava conversando, que também ele é de Santa Maria, que ele é autor do Brasiliano Steampunk. E a Nikellen também é de lá? A Nikellen também é de lá. Nós três somos professores ou atualmente, 3 professores da Universidade Federal de Santa Maria. Todos vocês já tinham romances publicados. Exatamente. Né? E aí eu comecei a conversar com o Enéas, a gente podia fazer alguma coisa junto, ele gostou também, a gente começou a bolar uma ideia. Aí a gente conversou com o Arthur, Arthur, tu tem interesse? Ele tem, mas escuta, vocês estão os dois aí, já peguem a Nikellen também, faço a 3. Eu falei, cara, 3, 2 aí era uma loucura. Aí fomos falar com a Nikellen, tu top? Ela é o top, gente, o que nós vamos fazer agora? Com 6 pessoas, 6 mãos escrevendo. Umas reuniões, assim... Várias reuniões até chegar num plot, depois desse plot a gente construiu a ideia dos 21 capítulos. Mas vocês já tinham desde o começo pensado os personagens? Não, o que a gente tinha quando foi falar com o Arthur era a agência e no Rio de Janeiro, porque a gente queria escapar queria fazer no Brasil, queria escapar de Porto Alegre, porque o Enéas tinha trabalhado já com Porto Alegre, que é um local que nós dois conhecíamos bem, mas vamos. E o Brasil, nessa época, a capital era o Rio de Janeiro. Então vamos trabalhar. Aí quando a gente começou a conversar com a Nikellen, é assim que a gente começou a pensar nos personagens. Aí então as primeiras reuniões foi sobre os personagens, sobre o plot. Quando a gente, cada um escolheu o seu personagem, começou a moldar ele, começamos a ver quem seria o vilão, como é que seria a história, assim por diante. Aí a gente fechou certinho, passou para os capítulos, desenvolvemos aí mais ou menos um parágrafo e meio de cada capítulo. E aí sim começamos a escrever. Então, foi só depois assim. Não tem como ser orgânico, né? Não tem como ser aquele jardineiro, escritor jardineiro, quando está trabalhando mais de um. Né? E o segundo volume? Porque o Arthur já falou publicamente, então não adianta. Ele já falou que vocês já tinham começado a se reunir. Isso, a gente já fez algumas reuniões sobre o plot, porque o grande. Por que demorou um pouquinho mais agora? Porque a gente precisava já fazer. Porque a ideia era uma trilogia, a gente já sabia sempre que ia ser uma trilogia. Então a gente já precisava, como o primeiro tu ainda tem um pouquinho mais de liberdade, o segundo e o terceiro não tem como, tu tem que já deixar alinhado, porque o segundo está muito ligado com o terceiro, então tu tem que fechar a trama. Então a gente precisava, basicamente a gente alinhou o plot do segundo e o terceiro juntos agora. Então isso aqui demorou um pouquinho mais. E tem tudo a ver com o Barão ainda. Exatamente, segue essa filosofia. Aí é o que a gente fechou nisso agora, a gente fechou também o que ia acontecer exatamente no segundo. E o que a gente está agora nessa fase é da escrita dos capítulos, dos pequenos parágrafos sobre cada capítulo, que é o que daí sim, a ideia ali no segundo semestre, a gente sente e escreva propriamente dito. E o Sherlock e os Aventureiros, você teve a publicação aí na CCXP, eu recebi o livro quente, né? Tinha acabado de sair da prensa. Você já tinha pensado nele de uma forma episódica. Sim. E você falou a respeito dele um pouco na palestra que teve aqui na Odisseia, foi bem legal, eu ouvi uma boa parte. E aí eu queria saber mais assim sobre o planejamento para os próximos, porque o Sherlock, você está pensando num negócio meio o Sherlock jovem, né? Exato. Que é todo mundo remete imediatamente ao Enigma da Pirâmide, né? Exato. Não tem jeito. Não. É que o filme é fantástico, é muito legal e tipo não tem jeito. E na hora que eu vi o livro, eu falei, puta, é tipo o Enigma da Pirâmide, então eu quero. Então todo mundo fala, né? Eu quero, sabe? Não, realmente, é uma das coisas que chama atenção, porque aqui no Brasil saiu pouca coisa dos pastiches do Sherlock Holmes, né? Lá fora tem muita coisa publicada. Para eu fazer essa série, eu li, aí, além do Sherlock Holmes, além de todos os romances e contos do Conan Doyle, eu li mais uns 40 e poucos livros de pastiche. E ainda estou lendo algumas coisas. Tem aquelas misturas do Lupin com o Sherlock Holmes. Tem Lovecraft com Sherlock Holmes, tem pegada steampunk, tem pegada mais de terror, tem o que tu pode imaginar tem com o Sherlock Holmes. Tem um famoso do Neil Gaiman, né? Tem o Estúdio Esmeralda, que é bem interessante. Agora tem um de um espanhol que falam que é muito bom também. Que é o que o Arthur pegou para publicar, vai sair pela editora VEC. Até o Enéas estava trabalhando na tradução com uma parceira. Exatamente, e deve sair esse ano ainda essa tradução aqui para o Brasil. Esse projeto tem há um bom tempo. Eu fui maturando ele há muito mais tempo que todos esses outros aqui.
Porque eu fui colecionando isso, fui comprando livros e fui fazendo, que é um personagem, por ele ser tão importante, ele é considerado, junto com o Drácula e o Conan, os personagens mais icônicos do mundo, que são reconhecidos basicamente no mundo inteiro. Então, ou seja, é uma responsabilidade muito grande tu trabalhar com ele. E é um personagem que eu gosto muito, obviamente, né? Você não estaria fazendo. Sim. Então, eu demorei vários e vários anos, assim, quietinho na minha, ninguém sabia de nada, só eu estava trabalhando. Quando eu apresentei pro Arthur, quando eu vi, agora tá legal, vou apresentar para o Arthur, na verdade, eu já apresentei 3. Eu falei, cara, eu tenho aqui a ideia de fazer, mostrar como é que o Sherlock Holmes se tornou. O Sherlock Holmes, ele é jovem, ele vai ter amigos. Os personagens. Exato. Então, essa é a pegada que eu acho legal, que é assim, você misturar os personagens fictícios famosos dessa época. Exato. Todo mundo pensa, ele vai fazer... ele vai misturar um monte de personagem fictício famoso, vai ser tipo Liga Extraordinária. Não, mas o legal é você misturar personagem fictício com personagem real. Exato. E aí você fez o Tesla no primeiro. E ele vai permanecer, o Nikola Tesla, os aventureiros vão ser sempre o Sherlock Holmes, o Nikola Tesla e a Irene Lupin, que é inventado. Sim. A Irene Lupin seria filha do Arsène Lupin, que na verdade nunca existiu nas histórias, mas eu criei uma filha para ele. E o Nikola Tesla é o primeiro que aparece, então a gente queria fazer essa pegada de juvenil já para trabalhar com escolas, então a gente já fez a gente colocou uma mini biografia do Nikola Tesla no final. Qual que é o nome do segundo? Segundo já temos. O primeiro ficou o Mistério dos Planos Roubados e o segundo é o Problema dos Cálculos Maquinários. Você pode falar de quem que aparece? Posso, o Arthur já falou também, é a Ada Lovelace, a mãe da computação, uma das matemáticas mais importantes. Como a minha área, a minha formação é a computação, eu sabia que eu ia colocar ela em algum momento. Sim. Até eu cheguei até a pensar ela em ser uma das aventureiras, mas depois eu acabei trocando ela pelo Nikola Tesla. Você deixou ela mais velha? Eu deixei ela... Não. Ela... Todos eles que eles vão encontrar vão ser da idade deles. A ideia é eles sempre encontrar eles jovens. Então, é sempre a pegada de, olha, eu sou um jovem vivendo nesse período, ninguém dá bola para mim, que era hoje em dia já acontece, mas naquela época era pior ainda. São jovens gênios, digamos assim. Eu vou apresentar as habilidades dele, aquilo que eles vão influenciar do Sherlock Holmes, o que o Sherlock Holmes vai influenciar eles. Eu tenho uma brincadeirinha bem interessante. Para quem conhece a história da computação, vai ter uma brincadeira com isso no segundo volume, com o Nikola Tesla, que é o engenheiro, e a Ada Lovelace, que é a pensadora. Ela é que cria todo o sistema de programação que vai ser utilizado pelo Charles Babbage no computador, que ele não consegue construir, mas ele dá a base de toda a construção. Okay. Olha, você vai falar e já temos o terceiro. Você vai falar demais do segundo livro de novo. Você já está com toda a história. E o terceiro já temos também, que é o Luiz Pastor. E esse legal. Também, um pouco mais, esse vai ser um pouquinho mais velho, mas também ali jovem, ele como se ele estivesse na faculdade. E vai ser... ele inventar... Pré-penicilina. Essa vai ser a discussão, vai ser a brincadeira com ele. E já temos, os outros estão em produção. Então, esse segundo já está com a editora já está fazendo revisão, aquele processo todo. E a gente pretende também lançar aí para o segundo semestre e aí possivelmente aí o terceiro para o ano que vem. Né? A ideia é sim, a cada 6, 7, 8 meses lançar um. Pelo tamanho deles, eu acho o ideal isso mesmo. Exatamente. André, legal, então vou ficar de olho também nos seus livros aí, nos próximos lançamentos. E muito obrigado por participar aqui, pela entrevista. Obrigado por participar da Odisseia, lógico. Tem que agradecer a todos os autores, a Odisseia é feita de autores, eu acho. E você que está aí, continue acompanhando as entrevistas dos autores da Odisseia. E tchau, tchau. Obrigado.